Mas é porque o Atkins que eu tenho é o livro mesmo. Aí lá é 3, mas esse tá no 7 ponto, não, tópico 2.7.8.9, uma coisa assim. Não tem não é o 3, não é no 3, o 3 é o do o escrito mesmo, o que era impresso. É, nada. E esse tá lá. E essa força de termomolecular está na continuação, né? Então eu acho que já é o começo do 7. Só dando um tempinho para ver se o pessoal chega. Não é muito complicado. Daqui para frente, os nossos assuntos vão ser bem menos conceituais e mais assim fáceis de lidar, de menos blá 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 e mais conta, mais cálculo, mais coisas dessa natureza, né? Porque vocês vão ter menos coisa para ler. Essa é a transição. Então, esse não claro é a transição entre conceitual e situações mais práticas, que é o que a gente vai seguir. A partir de forças moleculares, a gente vai entrar em reações químicas, né, balanceamento, cálculos de rendimento, cálculos de concentração, cálculos de diluição. Então, são situações, às vezes, que vocês até já estão um pouco mais familiarizados quando estavam se preparando para o Enem. Né? Então, essa parte mais de teoria, a gente acaba hoje. Né? Assim, bom, tem sempre as teorias das coisas todas aí para frente, né? Mas em termos de parte mais pesada, mais abstrata, essa é uma das a aula de transição. Então, veja, forças intermoleculares, a gente vai tratar, né, das interações, né, intermoleculares, né, e os impactos, né, em algumas propriedades de líquidos e sólidos. Porque, veja, até agora a gente estava olhando como era que os átomos se ligavam para formar moléculas. Então, a gente não estava interessado como que essas moléculas interagiam umas com as outras. Daqui para frente, é agora que a gente vai começar a fazer isso. E os cursos de vocês, daí para frente, são todos baseados nessas interações, né? Interações que vão dar reações químicas, né? Por exemplo, você vai produzir álcool, você precisa fazer fermentação, então você tem uma transformação química que está ocorrendo, é biologicamente ativada, né? Um fermento biológico, mas não deixa de ser uma transformação química. Então, quando a gente estiver trabalhando com esses sistemas, veja que se eu tivesse uma molécula e ela não tivesse possibilidade nenhuma de interagir com nada em torno dela, esse meu sistema seria um gás. Né? Então, é onde eu não tenho interações, o meu sistema ideal, o gás ideal, como vocês provavelmente já ouviram falar lá no ensino médio, é uma situação onde você tem as moléculas separadas o máximo possível umas das outras, sem nenhuma interação de nenhuma natureza entre elas. E, no máximo, choques, né, e colisões elásticas desses materiais. Então, essas forças intermoleculares, né, então, a gente viu, né, que a ligação covalente é uma ligação que mantém a molécula quimicamente unida. Né? Então, se eu estivesse fazendo, por exemplo, tratando do HCl, né, que é o exemplo que a gente tem aqui no slide, a gente tem uma situação onde a ligação HCl é muito forte, em torno de 431 quilojoules. Mas eu posso também ter interação entre as moléculas de HCl, mas são agora interações mais fracas, né? Veja, essa é uma atração intermolecular, intermoléculas, né? Que é da ordem de 16 quilojoules por mol. Então, veja que são diferenças de energia muito grandes. Né? As ligações intermoleculares são sempre de energias pequenas, muito pequenas ou pequenas, e as ligações iônicas e as ligações covalentes são ligações muito mais fortes. Né? A atração entre as moléculas é o que a gente diz, então, que eu tenho uma força intermolecular. Né? E as forças intermoleculares
né? Então, são muito mais fracas, né, do que as forças intramoleculares, né? Então, aquelas forças que estão dentro das próprias moléculas, né? E veja, quando uma substância se funde, né, ou entra em ebulição, o que a gente está entendendo é que as forças intermoleculares estão sendo quebradas, né? Por exemplo, quando eu tenho a água que está no estado líquido, para ela passar para o estado gasoso, as interações que existiam naquele líquido estão sendo quebradas, eu estou colocando energia, calor, né, agitando essas moléculas internamente para que agora elas fiquem com energia tão grande que elas conseguem sair do líquido que elas estão aprisionadas através de ligações intermoleculares e passar para a fase de vapor, onde eu tenho poucas interações entre as moléculas. Claro, se eu baixo a temperatura, agora essas moléculas começam a se aproximar novamente, então elas começam a interagir e elas tendem a condensar. Então, eu estou saindo do estado gasoso, passando para o estado líquido, no caso. E se eu estiver organizando ainda mais, empacotando ainda mais o meu sistema, eu posso, então, agora passar do estado líquido para o estado sólido, né? Então, veja que os estados físicos, né, da matéria, eles têm tudo a ver com as forças intermoleculares. Então, a gente tem essas transições quando as forças moleculares estão em ação, quando eu passo de um gás para um líquido e de um líquido para o sólido. Né, veja, nesse desenho, a gente tem de gás para líquido para sólido, tem um aumento da força intermolecular nessa direção. Né, aqui, nos gases, as moléculas estão separadas, né, entre si e tem pouca interação uma com a outra. Já no líquido, as moléculas elas estão mantidas mais ou menos próximas, né, umas das outras, mais próximas do que nos gases, mas menos rígido do que no sólido. Né? Já no sólido, eu tenho as moléculas empacotadas e organizadas de uma maneira adequada, né? Muito mais, numa estrutura muito mais rígida, né? Eu não vou ter tanta mobilidade dessas moléculas no estado sólido do que eu teria no estado líquido. Né? Então, veja, sem as forças moleculares, todas as substâncias seriam gases. Então, a gente define gás ideal, não é o gás real, porque no gás real ainda existem algumas forças intermoleculares, mas um gás ideal, por exemplo, seria a ausência completa de forças intermoleculares, de interação entre essas moléculas. Né? Então, as forças que mantêm, né, os sólidos e os líquidos unidos é o que a gente denomina, então, de forças intermoleculares. Aqui eu tenho uma tabela colocando para vocês a relação entre essas ligações, as características mais fáceis e alguns exemplos. Depois a gente vai passar uma por uma dessas ligações. Veja, a gente tem quais tipos de interação? A gente tem interação íon-íon, né? São ligações muito fortes e que a gente viu que não são interações intermoleculares. Um íon está interagindo com outro íon, isso dá para a gente uma ligação iônica. Né? Então, a espécie envolvida são apenas íons, são nossos compostos classificados como compostos iônicos, e eles têm energia muito alta, de 600 a 1.500 kJ por mol. Imagina, você tem um NaCl, cloreto de sódio, é o sódio interagindo com cloreto, interagindo com o cátion sódio, o ânion cloreto interagindo com o cátion sódio. As interações são tão fortes, eu não consigo ferver facilmente. Para eu fundir NaCl, KCl, um desses sais iônicos, eu preciso de uma temperatura altíssima. O outro próximo item de interação com menor de energia, veja que a energia está indo de cima para baixo, está aumentando de baixo para cima, então aqui é mais alta energia, eu vou diminuindo. As ligações covalentes, elas são associadas aos compostos covalentes. E as energias são relativamente altas também, de 150 a 900, né, kJ por mol, e são os que a gente chama de compostos covalentes. Já agora, as ligações intermoleculares de fato, né, que a gente conhece como relações intermoleculares, são as seguintes: ligação de hidrogênio, polo, a interação e a interação de polo induzido de polo induzido. Então, isso são, em termos de energia, a gente está diminuindo essas energias à medida que a gente está passando, né, de uma ligação de hidrogênio para uma ligação íon dipolo, ou seja, um íon interagindo com um dipolo. Depois eu posso ter um dipolo interagindo com um dipolo, depois um dipolo interagindo com um dipolo induzido, e um dipolo induzido interagindo com um dipolo induzido. Então, são as moléculas que contêm, né, ligação de hidrogênio, em geral, as moléculas contêm ligações do tipo NH,
OH e HF. Percebam que são diferenças de eletronegatividades grandes, né? O hidrogênio tem uma eletronegatividade pequena, mas nitrogênio, oxigênio e flúor, flúor mais eletronegativo de todos, então são situações onde eu tenho uma grande diferença de eletronegatividade. Já as interações do tipo íon dipolo, né, veja que os fatores que são mais relevantes agora são a carga do íon, né, se eu tenho muita carga, pouca carga, nesse íon, positivo ou negativo, e qual é o momento de polo dessa molécula que está interagindo. Então, a energia de ligação é um pouco menor do que as ligações de hidrogênio, e a gente tem como exemplo as espécies interagindo íons com moléculas polares. Né? Um sódio com água, por exemplo, água é uma molécula polar, né? O cloreto com água, né? Então essa é uma situação íon dipolo. A situação de polo, um fator relevante é exatamente o momento de polo. Né? Se eu estou interagindo uma molécula que tem dipolo com outra molécula que tem dipolo, isso é importante por quê? Porque agora eu vou ter que olhar essa natureza dos dipolos. Né? Quanto maiores esses dipolos, talvez seja a interação entre essas moléculas. E as desenvolvidas são as moléculas polares. Né? Por exemplo, ou um sistema onde eu tenho duas moléculas polares interagindo, seria então, eu poderia ter então de íon dipolo. Desculpa, dipolo, né? Quando eu tenho a situação de dipolo induzido, o que é muito importante é a gente entender o momento de dipolo, que a gente viu na aula logo após TLV, né? A gente viu essa situação que estava no textinho, e a polarizabilidade, né? Que é uma tendência a deformar a nuvem eletrônica para tomar um dipolo que é induzido, ele não é permanente. Então, se eu tiro aquilo que induz o dipolo, ele vai voltar a ser uma molécula apolar ou pouco polar. Então, o que a gente precisa é de pelo menos uma molécula polar no sistema. As ligações intermoleculares mais fracas de todas são as de polo induzido e de polo induzido. Ou seja, são sistemas onde a polarizabilidade é importante para as espécies envolvidas e ocorrem em todos os tipos de molécula. Claro que numa molécula que tem uma ligação de hidrogênio, essa interação de polo induzido e polo induzido pode acontecer, mas ela vai ter pouca relevância. Então, quando é que eu vou ter essa ligação de polo induzido sendo muito relevante? Essencialmente quando eu tiver moléculas apolares interagindo com moléculas apolares. Então, isso vai se tornar um ponto relevante, porque eu tenho uma situação que ela não deveria ter interação muito fácil entre essas duas moléculas apolares. Né? Então, momentaneamente, a gente vai ter uma indução do dipolo. Vocês vão ver, provavelmente, em química orgânica, não sei se vocês já chegaram nessa parte de bromação de olefinas, né, adição de Br2 a uma dupla, né, então, quando vocês chegarem nessa parte, né, do alceno reagindo com adição de bromo, lá, a dupla ligação, ela polariza o bromo, Br2, inicialmente, para você começar, então, a ter a quebra para formar a reação de halogenação, sem na ausência de algum catalisador, né? Mas aí, veja, uma situação numa região relativamente apolar, mas você tem uma nuvem eletrônica polarizável, que é a nuvem da ligação π, vocês viram que ela está distribuída em torno de dois átomos, então ela não está direcionada, né, para no ponto, ela está mais espalhada em torno dos dois átomos, e o bromo, Br2, tem, por exemplo, muitos elétrons, né, então ele é facilmente apolar, mas eu posso deformar essa nuvem eletrônica e com isso eu gero parcialmente uma carga positiva de um lado, parcialmente uma carga negativa do outro, e eu posso então ter algumas interações dessa natureza. A gente agora vai passar uma por uma dessas. Vocês vão ver que isso não é um assunto complicado, né? Então, nas forças íon dipolo, né, então a ligação a gente vai ver em breve, ligação de hidrogênio, mas forças íon dipolo, ela ocorre com a interação entre um íon e um dipolo. Né? Então, por exemplo, aqui está dando exemplo da água interagindo com o sódio ou a água interagindo com o cloro. Veja, aqui eu tenho um dipolo de ligação, né? Então a água, a gente sabe que a água é uma molécula angular, né? Então eu tenho esse OH é polar, essa ligação OH é polar, e eu tenho um resultante, um momento de polo resultante, se ela fosse linear, seria zero, mas ela não é, ela é angular, então
o meu momento dipolo resultante está para cá. Então, aqui, na parte do oxigênio, eu tenho uma densidade de carga negativa, e na região do hidrogênio, eu tenho uma densidade de carga positiva. Veja, se eu olho essa representação, o que a gente está vendo? A possibilidade da interação de uma carga positiva com as regiões negativas dessa molécula polar, e uma carga negativa, eu posso estar olhando o que? As interações com as partes positivas dessa molécula polar. Se isso aqui for, por exemplo, a molécula, o sódio e o cloreto, veja que essa bola azul seria o sódio, ele está circundado pelos átomos de oxigênio, que são a parte negativa da molécula de água. Já o cloreto, né, do NaCl, por exemplo, quando está dissolvido em água, ele vai estar solvatado, né, ele vai ter com esse solvente em volta dele, usando as partes positivas da molécula de água, né, então a região positiva, que é a região dos hidrogênios, apontando ou interagindo com essa molécula, com esse íon de carga negativa. Vejam que essa é uma interação fraca, mas note que cada uma dessas interações é muita energia. A soma de todas as interações contribui para o fato de eu conseguir dissolver NaCl em água. Veja, quando eu tenho a ligação do NaCl, o sódio, o cristal de cloreto de sódio isolado, essa ligação a NaCl é muito forte. A gente viu que ela deve ter em torno de 600 ou mais kJ por mol. Eu não consigo dissolver, né? Se você pega sódio e coloca no fogo, né? Você acende fogão e taca sódio lá, coloca cloreto de sódio lá, ele não vai derreter, ao contrário de manteiga, da própria água que ferve, enfim. Né? As ligações no NaCl são ligações iônicas. Entretanto, você pode pensar, poxa, ele não sai com calor, mas se eu colocar em água, na temperatura ambiente, eu quebro essas ligações todinha porque ele dissolve. Veja que na prática, eu estou alterando as ligações, porque à medida que eu estou quebrando, ou que estou dissolvendo NaCl, eu estou quebrando uma ligação NaCl muito forte e criando várias ligações Na a água e Cl a água, que são fracas, mas juntas elas acabam compensando aquela ligação NaCl organizada. Claro que nesse processo de dissolução não é só um processo de energia, do ponto de vista de entalpia. Eu aumento também o caos do meu sistema, eu saio de um sistema muito organizado para um sistema extremamente caótico, desorganizado, porque essas moléculas de Na e Cl dentro da água, elas estão sem organização nenhuma, então isso aumenta o que a gente diz, a entropia do sistema, então na prática, a combinação desse aumento de entropia com as energias que eu ganho, que eu compenso nessas pequenas energias íon dipolo, somadas todas, porque agora são muitas delas, eu consigo compensar a organização do meu cristal e o processo se torna espontâneo de dissolução. Vocês vão estudar isso com muito mais detalhe, desse ponto de vista energético, quando vocês estiverem fazendo as matérias de físico-química. Só para dar uma ideia para vocês, vocês não vão calcular isso, mas é só para situar vocês em termos de energia, né? Veja, as interações, né, de íon dipolo, elas são fortes, né, para íons pequenos com carga elevada. Então, isso a gente consegue qualitativamente, você não vai precisar calcular, mas qualitativamente a gente consegue entender, né, que se eu tenho um íon que é muito pequeno, e a carga é muito alta, eu teria uma densidade de carga muito grande. Então, eu teria uma densidade de carga muito grande, uma concentração de carga tão grande que eu ia favorecer a atração dessas moléculas polares em torno dele. Já se tem um íon muito grande, com carga pequena, então essa carga está dispersa nesse íon muito grande, veja que a atração que esse íon agora, volumoso, vai fazer com as moléculas de solvente vai ser muito menor. Né? Então, a gente diz que as interações de dipolo, né, elas são mais fortes quando a gente tem íons pequenos interagindo com o sistema, íons pequenos e com carga elevada. Né? A energia potencial, né, é dada por essa fórmula, é uma fórmula de física estática pura, mecânica quântica. Então, quando se pagarem em física, talvez vocês vejam alguma coisa sobre isso, a parte de eletricidade. Veja o módulo da carga do íon,
né, que explica o meio de polo, então, veja, que é diretamente proporcional à carga, né, diretamente proporcional ao dipolo, e inversamente proporcional à distância entre essas cargas. Né? Então, quanto mais distante eu tenho, menor vai ficando a energia, e é elevado ao quadrado, então a distância ao quadrado. Né? Então, um íon pequeno vai favorecer, porque eu vou estar dividindo isso aqui tudo por um número pequeno ao quadrado, então a energia vai ser grande. Se eu tenho π e delta zeros, e epsilon zero são constantes, né? Π é constante e zero é a permissividade do meio. Né? Então, veja que ela diminui com R ao quadrado. Aqui embaixo era só ilustrando a interação, né, do magnésio. O magnésio 2+, é um íon pequeno, com carga 2+. O sódio já é um pouco maior, tem carga mais. E o césio, que também tem carga positiva, mas essas interações aqui, a interação da água com magnésio, a gente imagina que ela é maior do que a interação do sódio com água, que é muito maior do que a interação do césio com água. Então, essas interações, essas forças de polo é menor do que na água com sódio e na água com magnésio, entre água e magnésio. Isso afeta diretamente a solubilidade dos nossos compostos iônicos. Então, é uma aplicação direta na prática, né? Assim, olha, para que serve isso que eu estou vendo? A gente vai começar a ver todas as análises que a gente está fazendo, parecem coisas muito simplórias, mas elas têm impacto grande no nosso dia a dia. Né? Então, quando eu vou dissolver um sistema, eu tenho que dissolver cloreto de sódio, cloreto de magnésio e cloreto de alumínio. Né? Veja, sódio, todos são cloretos, então ânion não é a espécie que vai ser determinante aqui nessa minha comparação. A minha comparação vai ser feita entre o sódio, o magnésio e o alumínio, que é o que está mudando. Sódio mais 1, magnésio mais 2, alumínio mais 3. E veja que a solubilidade, né, de quantos dissolvemos de água, aumenta de 36, né, no NaCl para 54,5 gramas em 100 e para quase 70 no cloreto de alumínio. Então, veja que isso é diretamente relacionado com essa característica das interações dos cátions com o solvente, que no caso é água. Veja que se eu tentasse dissolver isso num solvente que fosse de baixa polaridade, por exemplo, o hexano, esse é insolúvel, insolúvel, insolúvel. Por quê? Eu não vou conseguir. O sódio com cloro, ele interage muito melhor entre ele, sódio e cloro, do que ele e hexano, por exemplo. Já com água, que é um solvente polar, agora a água pode compensar uma parte dessas interações eletrostáticas do cátion com o ânion, e aí essa interação íon-dipolo faz com que eu tenha, então, força suficiente para dissolver pelo menos uma parte desses meus compostos. Né? Então, as interações íon-dipolo, elas também são muito importantes porque elas podem levar à formação de sólidos hidratados. Né? Veja, cátions pequenos com carga elevada tendem a formar sólidos hidratados. Então, se eu tentasse preparar alguns compostos, como, por exemplo, NaOH, cloreto de cálcio, são sistemas que eles têm tanta tendência a interagir com água e solubilizar, que, nesse caso, eles são até chamados de higroscópicos, ou deliquescentes. Né? Então, essas são palavras importantes que vocês vão usar no dia a dia. Né? Então, um sólido higro de água, né, de aquoso, e higroscópico de que você consegue absorver água. Então, você tem uma situação onde você pode absorver essa água até mesmo saindo do seu sólido e liquefazendo esse seu sistema. Quem já foi no supermercado, aqueles potes de maquiagem, às vezes um guarda-roupa para prevenir mofo, o que você tem lá, e, na maioria das vezes, é cloreto de cálcio. Né? E que o princípio é qual? Esse cheiro de mofo que dá, às vezes, no guarda-roupa é umidade que está dentro do guarda-roupa. Né? Então, uma maneira de manter as portas do guarda-roupa fechada e conseguir tirar a umidade é se eu conseguir absorver essa umidade que está no ar. Ou seja, se eu conseguir fazer com que essa água no ar passe para uma fase líquida ou sólida e tirá-la do sistema. E, claro, ao tirar do ambiente, ela elimina a proliferação de fungos e compostos que
causaria dor, né, e levaria à situação do mofo. Então, nesse caso, a gente NaCl relativamente sem muitos problemas de perigos de manipulação, né, não pegando, ele não vai ter um problema tão grande, ao contrário, não é cáustico, ao contrário de soda cáustica, né, que se diz que tem uma solução básica, pode causar na pele e num acidente doméstico, mas esse aqui é um pouco mais seguro, assim, ninguém é louco de tomar, né, de beber essas coisas, mas assim, na pele não vai ser um problema tão mal, essa é uma base. E o princípio dele é exatamente de absorver a água, são sólidos higroscópicos que ficam deliquescentes, ou seja, no final das contas, quem já teve esses potes em casa vê que no final tem uma sopa, uma coisa cheia d'água, e não tem como você só pode usar o pote, o que está dentro está tudo água. Então, essa é uma propriedade, você pode passar, então, de situação sólido, né, que é o que está representado aqui, para um sólido iônico hidratado. Essas bolinhas aqui, ó, branca com vermelha, são as moléculas, a representação das moléculas de água. Né? Então, elas agora assumem espaços entre essas moléculas organizadas que eu tenho aqui. E a partir do momento que elas ocupam esse espaço, elas estão fechadas. Um outro exemplo, que talvez alguns de vocês lembrem, eu não sei, eu tenho visto, há um bom tempo atrás, vendiam por aí umas, em geral, na forma de galo, era como se fosse um galo branco com as asas pintadas com material, que ficava rosa ou ficava azul em função se estava da umidade do ar. Né? Então o povo olhava e dizia assim, vai chover, vendiam isso. Então, não sei se vocês chegaram a ver esse tipo de coisa. Então, vendiam no meio da rua, né? Então, terceirão, esses cantos assim, esses negocinhos, que tinha uma escalinha de cor, né? Mostrando assim, rosinha, rosa, não sei, azul, entre rosa e azul. O princípio era também esse. É um princípio muito simples de um sólido que mudava de cor. Acho que é bem antigo mesmo. Na minha casa tinha umas. Tem várias formas, né? O que eu conhecia era um galo, mas tem várias maneiras e várias formas. E esse era o princípio, né? Que você tem parece um. Eu não vou ler o que está escrito aí. Essas moléculas, elas agem com esse material, e claro, esse material hidratado tem uma cor e desidratado tem outra cor. Então você acaba tendo um sensor, né, de umidade, quando você tem muita água ou pouca água. No laboratório, a gente usa muito sílica gel, quando vocês compram tudo hoje compra na internet ou que chega nessas embalagens, talvez no Sato vem também, aquele sílica. Só que lá, quando você come água, remédios, vitaminas, não sei o quê, você vê que é um pozinho branco, né, assim, uns cristalzinhos brancos. Aquilo é sílica, aquela sílica gel, que diga lá, não coma, não sei o quê. Ela é algo que absorve água. E é reversível. Né? Então, você pode, se você aquece, você acaba perdendo essa água. No laboratório, nos laboratórios de química e tudo mais, a gente usa sílica gel com indicador que é cloreto de cobalto. O cloreto de cobalto, na forma hidratada, ele é rosa, bem rosinha. E o cloreto de cobalto, na forma anidra, ele é azul tipo caneta Bic. Então, a gente coloca isso no dessecador, né? Então, tem um material que eu quero, reagente que eu quero proteger, eu coloco ele dentro desse dessecador e embaixo do dessecador eu coloco exatamente um agente dessecante, né, que vai eliminar a umidade, né, ele está fechado, e aí eu tenho uma maneira de saber se já está na hora de trocar, porque quando ele fica rosa, embaixo, essa sílica gel fica rosa, significa que ela já absorveu muita água. Então eu tenho que tirar aquilo, colocar na estufa a 100 graus, a água vai ser eliminada, ela volta a ficar azul, está ativada, então está sem água, e eu posso voltar de novo e reutilizar no dessecador. Essas sílicas gels que vocês abrem desses pacotinhos que a gente recebe, é uma sílica incolor, então ele não tem indicador, então você não sabe, a gente não sabe, só olhando se ela já absorveu toda a água que ela podia, ou se ela ainda pode absorver mais algum pouco de água. Mas veja, isso são situações onde está interagindo com o nosso material, com a rede cristalina desses sólidos, que formam então sólidos hidratados. Aqui tem as energias, né, em função dos raios do cátion, né? Então, se eu tenho sistemas com lítio, com sódio, potássio, bíceps, e o raio aumentando nessa direção, né? Porque exatamente eu estou
esses são metais alcalinos, e a gente já viu que alcalinos eles vão aumentando de raio, exatamente porque eles vão aumentando o número de camadas, já que a entalpia de hidratação ela está diminuindo. Ou seja, o lítio daqui seria o composto que teria maior chance de estar hidratado, ao contrário do césio. Né? Então, eu teria uma situação onde esses compostos, né, então o lítio seria muito mais fácil de eu ter solubilização, exatamente porque ele tem uma carga pequena, concentrada. Já o césio ele tem uma carga pequena, mas diluída num volume muito grande. Né? Então, aqui é outro exemplo, né, de composto de cor em função da hidratação deles. Né? Então, aqui a gente tem o sulfato de cobre. O sulfato de cobre, na forma anidra, ele é branco, né, esbranquiçado, acinzentado, mas a partir do momento que você coloca água, você não dissolveu ainda, você não está dissolvendo, ele continua ainda sólido. Né? Se você coloca a umidade, deixa a umidade passar, você então agora está numa situação onde você tem o sólido na forma anidra, desculpa, na forma hidratada. Essas 4 moléculas de água são fixas, porque interações específicas da água pode, não é dissolvendo isso. Essas moléculas vão ocupar espaços dentro dessa rede cristalina de maneira organizada na estequiometria específica. Então, aqui no caso, eu tenho 4, então, solvatando o íon de cobre e o sulfato está completando a carga elétrica do meu sistema. Porque, então, aqui eu tenho isso que está entre colchetes, seria 2 mais, e o sulfato 2 menos. Tá ok? Aqui é outro exemplo, né, do cloreto de cobalto, né, anidro, que é azulado, e rosa, que é hidratado. Né? E, claro, essas são reações reversíveis. Né? Se eu hidrato ou desidrato, basta ou eu aquecer, ou eu passar, por exemplo, aqui, você colocar para ser um sistema desse ao sol, provavelmente, e num dia ventilado, você vai eliminando a água do sistema, então você pode até mudar de cor. Né? Aqui o exemplo que eu a sílica gel, né? Lembrar que a sílica gel absorve muita água, não é um sólido iônico, né? Ela é um sólido covalente. Né? A absorção de interações íon-dipolo, porque sílica é silicato, SO, eu tenho uma situação onde as interações não são íon-dipolo, mas a interação se eu tenho essa sílica gel com indicador, a interação com o indicador é o indicador cobalto, então a interação íon, cobalto 2+, com o dipolo da água. O indicador, sim, a água interagindo com a sílica gel, não. Nesse caso, a gente vai ver, são através de ligações de hidrogênio, porque a superfície da sílica gel é cheia de OH. Então, é nesses OHs que as águas, então, vão interagir. A outra ligação que a gente tem, né, então, descendo na escala de energia, é a interação das forças de polo. Ou seja, nas interações de força de polo, as moléculas polares, né, elas participam de interações do tipo de polo, né, que decorrem das interações, das atrações entre as parciais das moléculas. Por exemplo, bem claro, é a própria molécula de água. Então, a molécula de água interagindo com outra molécula de água vai fazer com que eu tenha uma organização, né, a médio alcance e a longo alcance, todo o meu sistema gerando ou um líquido ou um sólido. Né? Então, eu tenho, que no caso seria o gelo, né? Então, passa da água a vapor, quando as interações começam a agindo umas com as outras. Veja, essas interações de polo, elas são mais fracas do que as forças entre íons, né? E é claro, se eu tenho um íon mais e um íon menos, é muito diferente de eu ter um dipolo com outro dipolo. Então, aqui são as possíveis interações. Veja que as interações de polo, elas envolvem tanto atração quanto repulsão. Né? Então, eu tenho a parte negativa atrai uma parte positiva, mas essa parte negativa vai repelir essa parte negativa. Então, eu tenho um balanço dessas atrações e repulsões. Daí, ser uma ligação um pouco mais fraca do que as interações em polo. A energia também que a gente observa, ela é proporcional ao produto, né, do dipolo da molécula 1 com o dipolo da molécula 2. Então, quanto maior os momentos de polo, maior seria essa interação. E, claro, essa energia ela é inversamente proporcional ao cubo de R. Então, enquanto nas interações o dipolo é quadrado, aqui já é o cubo. Então, mesmo que se eu tivesse a mesma distância, pelo fato de eu ter um dipolo e outro dipolo, em vez de eu ter um íon e um dipolo, eu já caio essa interação para... Então, eu diminuo
porque a carga de um íon é sempre muito melhor do que a carga de um dipolo, e eu também diminuo a interação, porque o valor de R, agora, eu vou dividir a energia por R ao cubo, não R mais ao quadrado. Então, você imagina, se R for, enquanto lá na outra era dividido por 4, aqui vai ser dividido por 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então, estaria dividido por 8. Essas interações, né, de polo, elas são mais em moléculas polares, né, e elas afetam as propriedades físicas das substâncias puras, né, como o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né, de sistemas propano, dimetilho, de metila, acetaldeído e acetonitrila. Veja, todas essas são moléculas exceto essa daqui, né? Propano, veja, CH é quase igual e CC é igual. Então, eu tenho um momento de polo muito próximo de zero. Então, é uma molécula essencialmente apolar. Veja que uma molécula essencialmente apolar, quando eu estou tentando verificar o ponto de ebulição dela, aqui está em Kelvin, né, não está em graus Celsius. Lembra, 0 Kelvin, desculpa, 0 Celsius é 273,15 Kelvin, então aqui está abaixo de zero, né, então 231 é menos do que 273, a emissão do propano é menor que zero. O propano é um gás a temperatura ambiente. Ele é um gás por quê? Porque a interação entre essas moléculas é muito pequena, não tem dipolo-polo, porque ele nem tem dipolo. Já quando eu começo a ter as moléculas de polo, veja que eu tenho um sistema de polo no éter dimetílico, aqui tem a estrutura, veja que aqui, se a gente for, deixa eu colocar aqui, desenho. Né, então, aqui eu tenho um momento de polo, ele está apontando para cá, e essa outra ligação também tem um dipolo, ou seja, a minha resultante está aqui. Só que aqui, veja que esse momento é muito maior, o momento de polo resultante é um pouco maior, porque agora eu tenho uma ligação carbono-cloro. Já está o dipolo, essa molécula já é bem polarizada nessa direção do carbono com oxigênio, porque é uma diferença de eletronegatividade grande, e aqui carbono e nitrogênio também tem uma diferença de eletronegatividade grande. Então, e eu tenho um polo nessa direção. Veja que o momento de polo resultante em todos esses sistemas está aumentando, e ao mesmo tempo que ele aumenta, aumenta também o ponto de ebulição. Veja que a acetonitrila é um líquido à temperatura ambiente, o acetaldeído também é um líquido à temperatura ambiente, clorometano é um gás, éter-dimetílico é um gás e propano é um gás à temperatura ambiente. Mas são gases que podem ser liquefeitos. E a partir do momento que eles são liquefeitos, eu posso então calcular o ponto de ebulição. Veja que eu estou aumentando o ponto de ebulição à medida que eu estou aumentando um aumento de polo dessas moléculas. Porque nesses casos aqui, veja que as únicas possibilidades que eu tenho são todas moléculas que eu tenho possibilidade de ter dipolo, então eu posso ter interação dipolo entre essas moléculas no... Vou agora! Eu já mandei tu mandar tesourar elas 3 vezes. Vamos continuar. Então, a outra situação que a gente tem são forças de polo, né? Então, as interações de polo, elas são mais fortes, né, para as moléculas polares, e aqui são outros exemplos. Então, a gente tem que sempre parar, quando a gente estiver fazendo essas análises, com sistemas que têm massas semelhantes. A gente vai ver que essa massa ela é importante, porém, ser muito pesados, né? Porque sistemas que são muito pesados acabam levando a dificuldade a gente ter o ponto de ebulição, porque eu estou tentando sair do sistema líquido para passar para um gás. Então, o gás seria a ausência de interações intermoleculares, ou a diminuição considerável dessas interações intermoleculares. E se eu tenho sólidos muito pesados, olha só, quando a gente tem, aqui a gente está comparando, né, então, algumas dessas situações de ponto de fusão e ponto de ebulição. Os dois são afetados pela polaridade. Né? CH4, metano, é uma molécula apolar. Quando eu tiro um hidrogênio com cloro, veja que agora o ponto de fusão já aumentou consideravelmente. Aqui era menos 180 graus, agora já passou para menos 100, Se eu coloco cloro, ela permanece mais ou menos a mesma ponto de fusão, porque a polaridade é semelhante. Quando eu vou aumentando a carga, desculpa, a massa desses sistemas, veja que eu estou cloro, o vetor polarização vai ser semelhante. Claro, mas que eu estou eu tomei um susto também. Eu não sabia o que eu fiz aqui. Aí,
Se a gente compara, então, sistemas com massas molares maiores, a gente está aumentando a, o ponto de fusão e ponto de só pelas massas. Então, veja que aqui a gente tem uma situação bem fácil da gente comparar, que é o iodeto de metila. Se eu comparo o iodeto de metila com o cloreto de metila, a gente muda bastante o ponto de ebulição, sendo que o cloreto ele tem mais atração, porque é muito mais polar do que o iodeto. Né? Então, porque a diferença de eletronegatividade aqui é muito maior do que a diferença de eletronegatividade aqui. Então, muito cuidado quando vocês estiverem comparando pontos de fusão e ponto de ebulição, para garantir que as massas molares são semelhantes. Deixa eu passar aqui. Voltando nesse, só para vocês verem que nessa tabela a gente tem cuidado, né, de selecionar que as massas moleculares eram aproximadamente parecidas, 44, 46, 50, 44, 41. Então eu estava comparando pontos de ebulição com momentos de dipolo de moléculas que eram mais ou menos do mesmo tamanho. Então, isso dito, né, a gente passa então para os sistemas agora, onde a gente tem um dipolo permanente com um dipolo induzido. Então, uma molécula que eu tenho um dipolo fixo, por exemplo, de novo, uma molécula de água, interagindo com uma molécula onde eu posso induzir esse dipolo. Né? Então, né, o dipolo de uma molécula e uma molécula polar, ela induz, né, um dipolo, é o dipolo induzido, e ele é temporário, em uma molécula apolar. Então, as interações dipolo induzido, elas são mais fracas do que as interações do tipo dipolo-dipolo. Veja que aqui, de novo, essa interação, essa energia, agora de dipolo induzido com dipolo permanente, é proporcional à polarizabilidade alfa, nesse caso aqui, a polarizabilidade do meio, a polarizabilidade, né, quanto eu consigo polarizar esse meio, com o momento de polo, que é permanente nesse caso, dividido por R a quarta. Então, veja que aqui era R ao quadrado, aqui agora na força de dipolo induzido já é R a quarta. Então, no nosso exemplo do 2, a 2, né, dipolo seria as energias divididas por 4, 2 a 4 é 16. Então, veja que vai caindo bastante. Aqui está demonstrando, aqui é simplesmente mostrando isso. Se eu tenho uma molécula de água, ela é polar, né? Então ela tem um momento, um dipolo negativo na região do oxigênio e um dipolo positivo na região do hidrogênio. Quando ela interage com o O2, perceba que agora, essa O2, eu posso polarizar temporariamente a nuvem eletrônica. Ou seja, a nuvem eletrônica do O2, que era uma molécula simétrica, a nuvem π, que estava no hidrogênio, no oxigênio, ela pode ser deslocada, né? E de certa forma, gerar, então, um polo positivo, ela deslocou para lá, né? Para afastar do polo negativo, e eu estou, então, gerando um dipolo temporário positivo e um dipolo temporário negativo. Veja, essa é uma ligação muito fraca, né? Então, a gente entende o quê? Que com isso, se você for tentar dissolver oxigênio em água, O2 em água, a chance, a concentração de O2 que você consegue colocar em água, né, mesmo que você tente saturar com oxigênio, ela vai ser em torno de -3. Né? Então, veja, a gente não consegue respirar embaixo d'água, né? Não é porque não tem oxigênio na água. Tem. Só que a quantidade de oxigênio que tem na água é muito menor do que a quantidade que a gente precisa para sobreviver. Né? Veja que a gente está. Nós, né, mamíferos, estamos fora respirando ar, né? E esse ar é 21% oxigênio. Então, de tudo que entra no nosso pulmão, 21% é O2. Quando eu vou para baixo d'água, se eu tiver um líquido que eu estou colocando nos meus pulmões e a porcentagem de oxigênio é tão miserávelzinha, veja, a quantidade é 10 a -3 molar de oxigênio na água. Ou seja, aí a gente não tem condição, a gente não tem mecanismos fisiológicos de reagir, de interagir com esse oxigênio. Veja, não é o fato do líquido em si, porque existem líquidos, se a gente consegue solubilizar, por exemplo, você talvez já tenha visto há uns anos, 5, 10 anos, passou sendo bastante divulgado, por exemplo, uma base de flúor, de carbono com flúor, fluorocarbonetos, que ele tinha uma solubilidade para oxigênio tão alta que você via o ratinho nadando nesse líquido e esse oxigênio dissolvido
nesse clorofluorcarboneto era autossuficiente, que permitia, então, que mesmo o pulmão do animal estando cheio de líquido, esse líquido continha oxigênio numa concentração tão alta, porque a interação intermolecular entre o oxigênio e esse líquido é muito maior do que a interação do oxigênio com a água. Então, naquele líquido, era sim possível respirar embaixo do líquido, né? Então, não é água, mas era um outro líquido, então você via lá o ratinho nadando, né, todo submerso embaixo desse líquido, mas normalmente, respirando normalmente, né? Então, essa é uma situação onde a gente tem claramente a impacto dessas relações intermoleculares, dessas interações intermoleculares com a solubilidade do nosso sistema, né? Então, aqui no caso, é o exemplo de quando eu tenho moléculas, né, gasosas e que podem ser dissolvidas em água. E veja que a solubilidade delas em água depende do grau de facilidade que tem de polarizar esses gases, né? Então, por exemplo, quando eu tenho a polarizabilidade, né, definida como a facilidade com que eu posso distribuir as cargas dessa molécula pequena a partir do momento que eu completo, então a gente vê hidrogênio, são dois átomos, com dois elétrons todos, estão na ligação sigma. Veja que é muito difícil eu polarizar essa ligação, porque ela já forma a ligação, então eu não tenho tantos elétrons para ter uma distribuição para um lado ou para o outro. Veja que nesse caso, a solubilidade do hidrogênio é muito pequena. É 1, 2, 3, 10 a menos 4 gramas em 100 gramas de água. Já quando eu vou aumentando, veja que o nitrogênio, ele já tem uma polaridade a solubilidade um pouco maior, porque a gente já viu que ele tem a ligação sigma, ele tem duas ligações duplas. E a gente viu na aula passada, né, que essas ligações duplas são decorrentes de preenchimento de elétrons nos orbitais pi, ligante, que são distribuídas em molécula. Né? E a gente viu que esses orbitais pi são assim e assim. Né? Então, eu tenho essa exposição muito grande desses elétrons. Então, eu consigo polarizar um pouco melhor essas moléculas de nitrogênio do que o de hidrogênio. Quando eu passo para o oxigênio, veja que agora o oxigênio ele tem pares de elétrons, o nitrogênio também tinha um par, no oxigênio eu tenho dois elétrons em cada oxigênio, praticamente. Então eu tenho uma situação que melhora muito mais a polarizabilidade do meu sistema. E o cloreto, né, Cl2, veja, Cl2 agora já está um nível abaixo na tabela periódica, né, então ele tem muitos elétrons, ele está no terceiro período, então ele tem elétrons na camada 1, camada 2, camada 3. Então, todas essas quantidades de elétrons, elas podem, então, agora ser deslocadas, e eu aumento, então, a solubilidade, é mais fácil eu polarizar o Cl2 do que essas moléculas menores. Então, moléculas maiores, então, se você imaginar bromo, por exemplo, BR2, o BR2, ele já é líquido na temperatura ambiente, exatamente porque ele pode ter interações de polo induzido, a gente vai, é o próximo exemplo, né? De polo induzido e de polo induzido. Mas se eu tentar solubilizar o bromo, o BR2, em água, eu espero que ele tenha um pouco maior, a polaridade um pouco maior do que o próprio Cl2, que é esse gás, Cl2. Né? Então, antes de mudar para outra força, veja, uma das características que foi muito importante, isso pode parecer coisas simples e bobagens, mas muito do que a gente conhece hoje, às vezes, veio de observações como essas. Veja, quando a gente está estudando a solubilidade do oxigênio em água, a gente vê que ela é baixa, né? Então, esse 4 vezes 10 a menos 4 por 100 gramas de água, dá em torno de 10 a menos 3 molar. Veja, quando a gente vai calcular a solubilidade do oxigênio no sangue, né, no sangue de mamíferos e aves, é uma solubilidade muito maior do que a solubilidade em água. Eu separo as fases, a gente sabe que é composto de plasma, de maneira bem grosseira. Plasma é a parte vermelha, glóbulos vermelhos, né, os hematócritos, e ela pensa que vocês já viram isso, talvez. Né? É porque era vocês terem química orgânica depois eu estou lembrando que a Mika falou aqui.
Então, técnica agora, e vai vendo lá, o rápido e o devagar. Então, olha só, nas moléculas de. Se a gente estivesse vendo, por exemplo, a separação do sangue, você tinha plasma, né, glóbulos brancos e glóbulos vermelhos. Então, tinha, digamos, essas três frações. E plaquetas, né? Então, você teria, digamos, essas frações sólidas, e entre essas sólidas você teria hemácias, plaquetas, glóbulos brancos, leucócitos, né? E a parte plasmática. Se você fosse medir a solubilidade de oxigênio nessas três fases, né, a gente viu o quê? Que no plasma, a solubilidade do oxigênio no plasma é quase igual à da água, muda muito pouco. Então, não tem como explicar a gente transportar tanto oxigênio para os músculos, a demanda de oxigênio do cérebro, do músculo e de todos os outros órgãos, a partir da quantidade de oxigênio que a gente teria dissolvido no plasma. O que se observou é que se eu coloco agora plaquetas nesse plasma, também não fede nem cheira, não muda muito. Se eu coloco leucócitos, também não muda muito. Agora, se eu coloco as hemácias, então a gente vê que a solubilidade do oxigênio no sangue aumenta diretamente proporcional, diretamente não, é proporcional, não é diretamente, mas ela é proporcional à quantidade de hemácias que eu coloco no meu sistema. Né? Existe uma relação, então, quanto mais hemácias eu saio colocando no meu sistema, mais solubilidade. Isso é um indicativo de quê? De que a dissolução do oxigênio no nosso sangue, ele não é uma dissolução física, simplesmente de dissolver como a gente está imaginando a dissolução do oxigênio na água, a interação de polo induzido. Deve existir alguma coisa nas hemácias que fazem com que a interação com o oxigênio seja tão forte e tão melhor que ela captura mais oxigênio e a sensação que a gente tem é de que eu tenho mais oxigênio dissolvido do que seria possível dentro do sistema aquoso simples. E é exatamente isso, foi a partir daí, veja, isso é medida bem fácil de fazer, né? Tem um tubo, eu meço quanto de oxigênio que eu tenho, coloco líquido e vejo quanto que essa pressão diminuiu. Ou seja, isso foi feito lá nos mil e não sei quanto, de não sei quando, não sei quando. Então, essas eram observações que o pessoal sabia. Então, começou a observar o quê? Que devia haver alguma coisa. E, claro, depois foram procurar. Hoje a gente sabe que as hemácias têm hemoglobina, que na hemoglobina existe ferro, e que esse oxigênio que a gente transporta, ele está ligado ao ferro. Então, o maior oxigênio, a parte maior do oxigênio que é transportado no nosso sangue, é através da ligação oxigênio-ferro. Claro, essa é uma ligação covalente, oxigênio-ferro. E eu tenho muitos ferros numa hemácia. Então, eu consigo ter muitos oxigênios ligados lá. Então, veja que uma medida de solubilidade, que parece uma coisa bem boboca, é o indicativo inicial, o pontapé inicial para as pessoas começarem a se perguntar e no final acabarem descobrindo o que tem nas hemácias que faz com que o sangue transporte oxigênio. Né? Então, são exemplos, né, simples assim, mas que levaram a essas constatações. Deixa eu voltar aqui. A penúltima força que a gente vai estudar é as forças de polo induzido. Ela é a mais fraca de todas. Né? E ela existe, é também chamada de força de dispersão de London, e ela existe em todos os materiais. Em tudo que a gente conhece, existem essas interações, mesmo que sejam muito fracas. Claro que as outras, quando a gente tem interação íon, dipolo, essa está lá, mas ela é tão pequenininha, a gente viu que a energia dela, lá na primeira tabela, era em torno de 0,2, 0,5 quilojoules por mol. As outras são na faixa de 4, 10, 20. Então, essas são interações muito pequenas. Veja, ela é a mais fraca, né, de todas as interações intermoleculares. Né, até duas moléculas adjacentes neutras podem se afetar. Né, então, o núcleo, né, de uma molécula, o átomo, atrai os elétrons da outra e é algo permanente, é algo temporário. Então, eu tenho uma situação onde eu aproximo uma molécula da outra, essa aproximação faz com que eu tenha uma alteração parcial na minha nuvem eletrônica. Então, eu tenho uma carga positiva que está minha nuvem eletrônica. Se eu afasto um pouquinho essa nuvem, veja que esse lado aqui começou a ficar mais positivo e esse lado aqui começou a ficar um pouco mais negativo. Então, momentaneamente, eu gerei um dipolo que foi induzido por quem? Pela aproximação de outra espécie, que não tem um dipolo também. Mas a aproximação de duas nuvens negativas faz com que eu afaste um pouquinho dessas nuvens. Então, é isso sendo representado aqui. Né? Então, eu teria
essa situação onde eu tenho uma densidade positiva e aqui uma densidade negativa, e eu começo, então, a organizar esse meu sistema, onde agora esse dipolo positivo pode interagir com esse dipolo negativo que foi induzido por esse outro. Né? Então, a maioria dessas forças são forças que são muito passageiras, né? Elas não têm muita organização no espaço, então são forças onde as energias são tão pequenas, elas aumentam em torno, elas diminuem com R a sexta. Então são muito, muito pequenas. Mas mesmo muito pequenas, elas têm um papel muito grande em muitos dos comportamentos e dos materiais que a gente conhece. Né? Veja, são essas forças, né, que aumentam à medida que a massa molecular aumenta. Pode também ser um efeito da polarizabilidade, mas a maioria das vezes, quando eu estou aumentando essa massa molecular, eu estou aumentando também a nuvem eletrônica do meu sistema, favorecendo que eu tenha, então, interações. Né? Então, existem forças de London entre todas as moléculas, então, agora, não é a predominante, né? Então, ficar ligado nisso, né? Que não adianta você dizer, quais são as forças importantes para em tal processo. Se não existir nenhuma das outras, aí a única que sobra é a força de polo induzido, ou força de dispersão de London. Então, porque essa existe em todas, mas não tem significado importante para a maioria das outras, quando as outras forças intermoleculares estão presentes, né? Quanto maior for a área da superfície de contato, maior vai ser a força de dispersão. E claro, quanto mais a molécula for esférica, né, elas têm tendência a interagir muito menor do que as moléculas que são cilíndricas. Né? Então, aqui tem um exemplo, né, dessas situações onde eu tenho um aumento da polarizabilidade, né, quando eu tenho agora flu F2, os gases F2, Cl2, que é um gás, Br2 é um líquido, iodo é um sólido. Veja que todos são halogênios, todos teriam, na camada de valência seria parecida, mas lembra que agora a gente não está olhando mais a ligação química entre iodo, fluo, cloro, a gente está olhando a molécula como um todo. Então, essa molécula de iodo, ela não tem só a camada de valência, né? Ela tem todas, aqui, segundo período, terceiro período, quarto período, quinto período da tabela periódica. Então, você tem camada de 1 até a camada 5, cheia de elétrons, elétron para todo lado. Então, você tem nuvem eletrônica muito grande. E, claro, átomo mais pesado. Então, você tem esses dois efeitos, átomos mais pesados e polarizabilidade menor. O que isso afeta? Afeta o nosso ponto de ebulição. Aqui está em Kelvin, né? Lembrando que 0 Celsius é 273 Kelvin. Então, o iodo é um sólido na temperatura ambiente, o bromo é um líquido na temperatura ambiente, o cloro, Cl2 é um gás, e F2 também é um gás. Né? Então, veja que esses aqui estão aumentando em função da forças de polo. Por que eu associo essas interações de polo induzido e de polo induzido? Porque, veja, F2 interagindo com F2 não é íon, não tem íon. Então, não pode ser íon de íon-íon. Não pode ser íon de polo, porque não tem íon. Não pode ser dipolo, dipolo. Por quê? Porque não tem dipolo permanente. Não pode ser dipolo induzido. Por quê? Porque não tem dipolo permanente. Então, tem que ser dipolo induzido. Não tem outro tipo de força possível nesse nosso sistema. Aqui seriam as interações entre os gases nobres. De forma semelhante, quando eu aumento a massa molar, eu estou aumentando também a nuvem eletrônica desse meu sistema e eu estou facilitando as interações de polo induzido. Então, hélio, já devem ter visto alguns experimentos que a gente faz no laboratório em baixa temperatura, às vezes usando laser, a gente usa hélio líquido, ou seja, hélio a 4,6. Né? Então, é perto do zero Kelvin, é perto do zero absoluto, né, o hélio líquido. Então, a gente consegue temperaturas muito baixas a partir do hélio. Né? Então, ao mesmo de alguns equipamentos, hélio líquido. Tem neônio, argônio, criptônio, xenônio. Veja que o ponto de ebulição vai aumentando, toda a temperatura ambiente, porque então são menores, são 233 Kelvin, mas vai aumentando à medida que eu estou aumentando a massa molecular. E, claro, em todos eles, é impossível explicar essas mudanças de ponto de ebulição
se eu estiver associando a qualquer uma das outras ligações que a gente estudou. Porque não tem possibilidade de aquelas outras interações intermoleculares estarem presentes. Já, agora, que é um exemplo mais palpável, a gente tem pentano e metano. Então, são o número de carbono e o mesmo número de hidrogênio. Mas perceba, esse aqui eu tenho uma forma esférica, essencialmente esférico, né? Então, a estrutura dos carbonos é carbono, CH3, 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 CH3. Então, é um carbono central com 4 CH3 em D. Já em pentano, CH3, CH2, 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 CH3. Veja que aqui eu tenho maior área superficial aqui. Então, aqui eu tenho uma esfera. Veja, essa esfera, se eu pego essa esfera, a esfera se eu tiver o mesmo volume e eu quiser compactar, a esfera é o de menor área superficial. Se eu pego esse mesmo volume agora e coloco na forma cilíndrica, é a área superficial da minha forma geométrica. Claro, aqui também você pode imaginar que, enquanto tem a esfera, a chance de eu distorcer essa nuvem eletrônica é um pouco menor do que se eu tiver algo mais cilíndrico. Porque, veja, a partir do que eu tenho algo mais cilíndrico, eu posso interagir aqui em cima e aqui embaixo, mais nessa ponta do que nessa outra ponta. Então, eu tenho uma simetria muito menor nesse sistema do que uma simetria nesse outro caso aqui. Então, são forças fraquíssimas, mas são forças essenciais para explicar, por exemplo, os halogênios, o estado físico da família dos halogênios. Agora, a outra. Não mudou, deixa eu mudar aqui. A última interação intermolecular que a gente vai ver hoje, percebam que são interações muito importantes, porque elas têm interações biológicas e químicas muito relevantes, são as ligações de hidrogênio. Né? Ele é um caso especial das interações de dipolo-dipolo. Né? Então, por isso que a gente estudou todas e deixou essa aqui, porque é um caso particular. São forças intermoleculares, né, de fracas a moderadas, né, depende do tipo de ação e do tipo de átomo envolvido e da geometria, né, entre um átomo de hidrogênio, que está diretamente a um átomo muito eletronegativo, no caso X, onde esse X, em geral, é nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro. Né? Então, esses são os sistemas onde a gente tem maior chance de ter os átomos, as ligações de hidrogênio. Muito mais com flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, esses aqui são os mais comuns. Veja que o flúor, a eletronegatividade é 4, oxigênio 3,5 e nitrogênio é 3. Então, essa ligação HO, HF e HN é uma ligação muito polar. Então, X ligado a hidrogênio, eu tenho uma polaridade nessa ligação muito alta. Então, essa é uma ligação muito polar. Então, nessa região da molécula, eu posso ter essa outra região da molécula essencialmente apolar. Né? Se você imagina um álcool, um N-octanol, por exemplo, CH3, CH2, 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 um monte de C. Essa parte da molécula, as ligações, as eletronegatividades são muito parecidas, até eu chegar aqui nessa pontinha que eu tenho OH. Veja, nesse cantinho do OH, eu tenho agora um dipolo muito forte. Então, eu tenho uma característica, uma ligação polarizada muito forte. Então, aqui o que eu observo? Que eu posso ter, então, a formação de ligações de hidrogênio. Ou seja, eu posso ter esse dipolo, essa parte positiva do dipolo, interagindo com outra parte negativa, ou um dipolo negativo, uma região negativa, uma outra molécula, ou da mesma molécula, quer dizer, duas moléculas da mesma substância, né? Por exemplo, água. Né? Então, água é polo-exponente, é uma interação de polo-dipolo. Só que é uma interação de polo-dipolo especial, porque ela vem da interação de um átomo com um átomo eletronegativo e uma ligação de... Ou seja, eu tenho uma situação onde eu tenho uma ligação OH bastante polarizada, interagindo, então, com outro dipolo. Isso favorece, por exemplo, ao fato de que a interação da água é muito forte entre ela. A água pode ser líquida, enquanto outros parecidos com a água são gases a temperatura e são mais pesados, às vezes, até que a água. Pode cristalizar a água. Então, a estrutura cristalina do gelo ela é definida em função da organização no espaço dessas várias interações de ligações de hidrogênio dos pares de elétrons com o hidrogênio da água. Então, aqui eu tenho o par de elétrons negativo interagindo com esse oxigênio, que está parcialmente positivo, porque
tem um átomo negativo, que é esse oxigênio, que está removendo essa densidade eletrônica. Veja, então, o hidrogênio tem apenas um elétron. Então, dessa forma, a ligação HX, o H, né, ele representa praticamente um próton descoberto. Né? Então, eu estou praticamente tirando esse elétron, está puxando para cá, então é como se eu tivesse exposto, essencialmente, um próton, que é uma carga positiva. Né? E isso vai interagir, então, com uma densidade de carga negativa, que pode ser exatamente os pares de elétrons não ligados do oxigênio da água. Então, eu posso ter isso com várias moléculas, né, de água com a água. Eu posso ter um sistema com amônia, né, então, veja, amônia, NH3. Eu vou ter, então, hormônio de hidrogênio, NH3, NH3. Então, eu imagino que isso daqui tem uma forte tendência a se condensar, porque eu posso começar a ter interações intermoleculares, eu posso fazer o quê? Eu estou baixando, então, o ponto de ebulição do meu sistema. Pode ter interação de amônia com água. A amônia é muito solúvel em água. Por quê? A amônia forma ligações de hidrogênio com a água. Então, a solubilidade do gás amônia na água é muito alta. Água em amônia também, né? E vice-versa. Né? Porque eu posso ter esses dois tipos de interação se eu misturo amônia e água. Nitrogênio interagindo com o oxigênio da água e o oxigênio da água interagindo com o nitrogênio com o hidrogênio da amônia que está polarizado aqui. Tá tranquilo? Aqui é só um exemplo, né, desse nosso sistema. Veja, aqui eu tenho das propriedades físicas, né, desse impacto que essas ligações de hidrogênio, né, em processos químicos e biológicos. Aqui é um gráfico de ponto de ebulição de vários hidretos, então, do período da periódica. Veja, eu tenho hidreto de hidrogênio, oxigênio, hidreto de água, nitrogênio e carbono. Veja, todos esses aqui são do segundo período. Né? Então, carbono com 4 hidrogênios, nitrogênio com 3, água, flúor com 1. Então, estava fechando os octetos, são os compostos mais estáveis. Quando eu passo para o terceiro período, né, eu tenho silício, fósforo, enxofre. No quarto período, né, germânio, arsênio, bromo, selênio. E por aí vai. Veja que quando eu estou comparando, por exemplo, carbono, silício, germânio, estânio, veja que ele vai aumentando, a poluição vai aumentando, à medida que eu estou aumentando o período. Veja, então, CH4, CiH4, germânio H4 e por aí vai. Mas é algo linear, ou aproximadamente uma tendência perto de ser algo linear, que vai aumentando a massa. Então, eu sei que eu estou aumentando a massa, a tendência é aumentar o ponto de ebulição. Tranquilo, estou associando aqui essas ligações, um sistema apolar, 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 apolar. Então, eu estou aumentando o ponto de ebulição, aumentando a massa do meu sistema, porque a gente viu que aqui predominam as forças de polo induzido e polo induzido. Tranquilo? Quando eu passo para esses outros sistemas, vamos pegar aqui esse sistema aqui em verde, iodo, bromo, cloro. Veja que aqui eu tenho as interações HCl, HBr, HI, o ponto de ebulição é maior do que o do carbono, porque HCl já é polar. Então, eu tenho dipolo permanente e interação de dipolo permanente. Lineares, essencialmente linear com o aumento da massa. Quando eu olho o flúor, veja que ele sai da tendência, ele não segue a tendência. O pulmão é muito maior do que estaria. Veja, se não houvesse ligação de hidrogênio, o HF deveria ter ponto de ebulição por aqui, em torno de menos 100. A água, veja, quando eu saio da água e passo para o K2S, veja que aqui, ó, enxofre, selênio e telúrio. Né? Veja que eles são pouco mais, porque H, hidrogênio e enxofre não tem diferença de eletronegatividade tão grande. Então, são moléculas essencialmente pouco polarizadas, de polo induzido. Eu vou aumentando a massa, eu vou aumentando o ponto de ebulição. Mas não é grande. Veja que com a água, ele é maior do que esperado. Se a gente não tivesse essas ligações de hidrogênio, a ponto de ebulição da água deveria de menos 80, menos 70%. Então, o efeito dessas ligações de hidrogênio é gritante, é fundamental que a gente leva na Terra. Mas a gente não teria água no estado líquido em canto nenhum do planeta se a gente tivesse ponto de ebulição da água em torno de menos 90. Então, a gente teria água gasosa, porque como é que você vai congelar a água se ela não tiver ligação de hidrogênio? Então, veja que isso é muito importante. Claro, a água, a ligação OH é a diferença de eletronegatividade, são duas ligações. HF também é uma ligação de diferença de eletronegatividade muito grande, mas uma ligação. E amônia, diferença de eletronegatividade um pouco maior, com HF e HO, as 3 ligações. Então, eu tenho a tendência, né, que se não houvesse as ligações de hidrogênio, essas 3 amônia, HF
E a evolução aqui perdem os céus. Então, veja que isso tem um impacto muito grande em termos de propriedades físicas desses líquidos, desses materiais. O outro ponto importante, que vocês também já devem conhecer, está na formação do gelo. Então, a responsável pelo gelo ele vai flutuar, né? Isso é essencial para que exista vida embaixo no oceano. Se não fluasse, se ele fosse baixo para cima, a gente teria, então, a gente não conseguiria manter a temperatura de baixo um pouco isolada da temperatura de cima e de forma a manter a água do líquido abaixo do gelo. A gente teria ter uma maneira de congelar todo o lago, todos os rios e por aí vai. Onde tivesse aumento de temperatura, congelaria de baixo para cima e acabaria, então, uma vida que teria embaixo das camadas de gelo, na maioria dos locais onde a gente congela a parte de cima. De onde vem essa densidade da água? Veja que a densidade do gelo. A densidade do gelo ser menor é exatamente devido à organização das ligações de hidrogênio que eu tenho dentro do gelo. Enquanto a água, as ligações de hidrogênio, elas estão todas, a água líquida, né, ela está em forma aleatória, né, se distribuindo, então eu tenho várias sendo formadas e quebradas, e isso disperso nesse meu líquido. Quando eu começo a solidificar a água para transformá-la em gelo, agora essas ligações de hidrogênio elas vão estar mais fixas, porque eu estou perdendo o movimento, exatamente isso caracteriza um sólido, né, eu tenho menos movimento entre as moléculas, eu posso vibrar, mas eu não vou ter deslocamento. E essa fixação da água em torno de outra molécula de água é dada em função das ligações de hidrogênio. Veja que aqui é uma estrutura do gelo. A estrutura cristalina do gelo, ela é bem ordenada, ela é bem organizada. Então, eu sei onde está, e veja, entre uma molécula de água e outra molécula de água, eu tenho espaço vazio. Com isso, eu tenho o quê? Que para a mesma massa, eu tenho agora maior volume do que eu esperava. Ou seja, massa sobre volume agora, para o gelo, é menor do que massa sobre volume no líquido. Com isso, o gelo é menos denso do que a água e ele flutua ao invés de afundar. Então, se a gente não tivesse essa organização dada pela estrutura tridimensional de água, a gente teria, então, que o gelo teria densidade ou igual ou maior que a água, então, um gelo. Então, todo gelo que se formasse na superfície afundando e depositando no fundo até que eu teria o sistema todo coberto de gelo. O outro papel, do ponto de vista biológico, que é o mais comum, né, de vocês estudaram já isso em biologia, do DNA. Quando a gente tem as fitas, as interações de uma fita. Então, a base do DNA, ele observa que a ligação é sempre timina, adenosina, timina, adenina e guanina. Por quê? São as ligações das bases nitrogenadas. Veja que eu tenho sistemas com NH, então são moléculas NH e O, e esse eu posso interagir, eu posso fazer essas interações NH, NHO, e a ordem e a forma de interação é específica. Né? Então, Agnaldo Timóteo, que vocês provavelmente estudaram lá no ensino médio, né? Essas interações específicas são exatamente, está representado aqui, das estruturas dimensionais dessas bases, a partir de ligação nitrogênio, hidrogênio, oxigênio, aqui nesse caso. E aqui, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, aqui, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, nitrogênio, e aqui NH2, tem OH, e aqui dupla O. Então, são essas interações dessas ligações de hidrogênio que facilitam e que fazem com que eu tenha, então, uma hélice. Não são ligações, uma hélice não está ligada covalente à outra hélice. Dentro de uma mesma hélice, sim, todas essas ligações aqui são ligações covalentes. Então, as bases nitrogenadas estão covalentemente ligadas aos açúcares, né, e aos fosfatos que levam às fitas de DNA. Mas uma fita está ligada com a outra a partir de ligações de hidrogênio. Elas precisam ser assim, por quê? Porque quando eu precisar replicar esse DNA, ou copiar esse DNA para tirar informações de proteínas, né, os genes estão, eu vou ter que abrir essa estrutura. Então, eu quebro essa ligação de hidrogênio, faço o pareamento nesse lado da fita e eu nesse outro lado da fita, então, e transfiro essa informação. Ou, se for uma célula de mitose, eu posso, então, simplesmente duplicando essa célula, ou se for meiose, né, célula reprodutiva da meiose, eu vou estar separando exatamente metade para um lado e metade
para o outro, né? Metade de uma fita e metade da outra fita para gerar os gametas. Mas, enfim, essas ligações não podem ser muito fortes, porque senão seriam muito energéticas, muito difíceis de quebrar. Mas são ligações fracas, que lembra para a gente aquele velho, né, que a gente usa, são interações muito pequenininhas. Você pega um ganchinho daquele com um cabelinho daquele velcro, é uma energia pequena, muito pequenininha. Mas se você coloca muitas dessas juntas, veja que para você tirar, abrir um velcro desse, para você separar as duas lados, você requer muito mais esforço do que você olharia se você estivesse observando só um dos ganchinhos e você não imaginaria. Só que são muitos. Então você acaba tendo, ao longo de todas as duas fitas de DNA, muitas interações de hidrogênio específicas, né? Então você não consegue colocar uma base no lugar da outra. Claro, se acontecer é uma mutação, isso seria um problema para a célula. Ou ela corrige, ou aquela célula é degradada, ou ela pode se reproduzir de maneira errada, e aí a gente tem sérios problemas se isso não for contornado. Né? Mas esse é um dos impactos dessas ligações de hidrogênio nesses nossos sistemas. Então, veja que isso também altera as propriedades, né, dos sólidos. A gente pode classificar os sólidos em função da natureza das ligações intermoleculares ou moleculares que existem entre eles. Então, um sólido ele pode ser classificado como molecular quando a gente tem em baixa temperatura, né, metano, sacarose, glicose, gelo seco, são todos sistemas de sólidos moleculares. Eu posso ter covalentes, né, onde todas as ligações entre as espécies são covalentes, no caso, diamante, né, quartzo, né, que é a sílica, né, SO2, né, diamante, né, carbono, 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 são ligações covalentes. Eu posso ter, ou grafite, né, eu posso ter um sistema iônico, né, onde eu tenho íons positivos e íons negativos. Então, sólido iônico, eu tenho cátions e ânions ordenados, e eu posso ter sólidos metálicos, né? No caso, eu teria essencialmente metais ou ligas metálicas, né? Ferro, cobre, manganês, chumbo, né? E por aí vai. Eu estou já encerrando em breve, estou encerrando, só vai ver duas propriedades que são muito importantes com relação a essas ligações intermoleculares, que é a viscosidade. Né? Então, veja, a viscosidade é definida como a resistência de um líquido em fluir. Né? Então, veja, um líquido ele flui através do deslizamento das moléculas umas sobre as outras. Né? Então, a gente tem um aumento da viscosidade. Veja que eu posso aumentar a viscosidade à medida que eu estou aumentando o número de cadeias e as cadeias ramificadas. Veja que aqui agora, se eu tenho muitas formas de ordenar esses alcanos, eu vou ter maneiras de uma interagir com a outra, e isso aqui vai fazer com que o deslizamento de uma molécula sobre a outra dificulte, o que se traduz no aumento de viscosidade. A viscosidade é um parâmetro essencial para quem trabalha com biodiesel. Né? Então, os sistemas com biodiesel, uma das características de controle da qualidade do biodiesel passa pela viscosidade dos componentes do biodiesel que está sendo manufaturado, e que passa exatamente pelas interações das moléculas que eu tenho no meu sistema. Aqui era só um exemplo também em relação à viscosidade do sangue. Veja que a viscosidade da plasma, o plasma é essencialmente a parte aquosa, então ele tem uma viscosidade muito semelhante da água normal, mas quando eu tenho sangue, veja, um sangue normal, ele tem uma viscosidade muito específica, que é dada em função das interações das hemácias, né, que estão presentes, que tem muitas interações, então, com as moléculas de água do meu sangue, que essas interações entre as hemácias e entre as proteínas que estão no plasma fazem com que a minha viscosidade aumente. Então, é uma medida também da qualidade do sangue. Uma das maneiras da gente medir a qualidade da gelada. Se a pessoa com viscosidade do sangue fora do padrão, ela provavelmente está com algum distúrbio a ser investigado. E a última propriedade é a tensão superficial, que a gente vê que é a energia necessária para aumentar a área superficial de um líquido. Né? Veja, quando eu tenho aqui um equilíbrio de forças de atração e de superfície, eu tenho forças fortes para tentar manter esse meu sistema organizado, está faltando as interações com essa parte daqui de cima, que eu tenho, então, uma definição clara dessa superfície.
né? E essa superfície gera, então, uma tensão, que eu vou chamar de tensão superficial, que dá origem, então, a essas propriedades de devagar com alta velocidade, conseguir meio que caminhar sobre as águas, né? A formiga não conseguir, não afundar completamente quando ela está na água, porque as forças intermoleculares aqui, né, fazem uma maior ação entre as moléculas de água que estão na superfície do que as moléculas de água que estão aqui no seio da solução. Então, a falta, né, de moléculas aqui nessa parte superior faz com que essa molécula interaja muito mais com essa do que se eu tivesse interagindo essas internas. E com isso eu crio, então, uma superfície que é possível eu definir, então, isso como tensão superficial. Eu vou parar aqui por hoje, que vocês já têm aula, né? E a gente termina, são 2 ou 3 slides que estão faltando, a gente termina na aula seguinte. E na próxima aula a gente já vê a parte de já começar reações químicas. Aula em seguida que vocês têm agora. Boa noite. Tchau, tchau.